Com o tarifaço de Donald Trump a produtos brasileiros já em vigor, o governo tenta negociar a queda da taxação para os setores afetados e conversa com outros mercados para compensar as perdas estimadas. Nesta semana, o presidente Lula conversou com o presidente da Índia, também afetada pelas tarifas comerciais americanas. Para conversar sobre este tema, a geopolítica desse tarifaço e da relação entre os países do BRICS, o Jornal da Manhã recebe o professor de Relações Internacionais, Lier Ferreira. Professor, muito bom dia. Obrigada pela gentileza da entrevista. Olá, bom dia. Bom, queria ouvir a tua avaliação, o que esperar daqui para frente em relação a esses dois países, O presidente Lula ligando para o premier da China, após a escalada dessas tarifas impostas pelo governo americano. De fato, é por aí, é esse o caminho, O Brasil procurar novos mercados e novas parcerias também? Olha, o Brasil está vivendo, um ataque importante, da sua soberania, uma pressão gigantesca dos Estados Unidos que se abate também sobre outros países, México, Colômbia, Canadá e agora, muito mais recentemente, a China, que compartilha com o Brasil esse tarifaço de 50%, sobre o total das suas exportações para o mercado americano, que é um mercado muito importante. Então, qual é o caminho para o Brasil nesse momento? Em primeiro lugar, o Palácio do Planalto, o Itamaraty, todos aqueles órgãos do governo federal devem adensar os seus esforços de negociação com os Estados Unidos naquilo que pode ser negociado, ou seja, não os elementos políticos do tarifaço, mas fundamentalmente os elementos econômicos, financeiros e comerciais. Isso já vem sendo feito no Brasil, isso já vem sendo feito por empresários brasileiros e norte-americanos dentro dos Estados Unidos e vai sendo feito também, inclusive, pelo Parlamento brasileiro, que recentemente enviou uma missão para dialogar com congressistas norte-americanos. Um outro caminho que também vem sendo estruturado é a criação de um plano de socorro e auxílio para os setores mais diretamente atingidos. Esse plano de auxílio e socorro vai seguir mais ou menos o desenho daquilo que foi feito de socorro e ajuda ao Rio Grande do Sul no contexto das enchentes em 2024. E a terceira linha é exatamente essa, de você negociar com novos mercados para minimizar os efeitos do tarifaço sobre os setores exportadores brasileiros, sejam setores agrícolas, sejam setores agrários. Nesse sentido, um diálogo privilegiado com a Índia é muito importante. Por quê? Porque junto com a China, além de fazer parte do BRICS, a Índia é o segundo maior mercado em termos quantitativos do mundo, ou seja, China e Índia têm as duas maiores populações com cerca de 3 bilhões de pessoas. Então, esse é um mercado que realmente o Brasil deve adensar a sua presença, assim como outros mercados na África e na Ásia. Agora, professor, a figura do próprio presidente Lula, se manifestando ali, fazendo a ligação para o Trump, porque ora ele acena dizendo que vai ligar, aí depois muda de ideia, como a entrevista ao longo dessa semana para Reuters, que repercutiu bastante, ele dizendo que não pretende ligar porque tem medo de ser humilhado. Será que as negociações também não avançam justamente porque existem outros interlocutores, mas não o próprio presidente Lula? Olha, eu acredito que nesse momento o Lula possa fazer um grande diferencial no diálogo direto com o Trump. Por quê? Porque nós sabemos que Lula e Donald Trump representam espectros políticos bastante distintos e possuem afinidade praticamente zero. No entanto, é absolutamente fundamental que o presidente Lula envide publicamente todos os esforços necessários para a salvaguarda dos interesses brasileiros que estão sendo duramente atingidos por esse tarifaço. O presidente Lula não deve ter nenhum medo de humilhação, até porque ele estará sempre estabelecendo uma negociação do ponto de vista ativo e do ponto de vista altivo, como vem sendo a característica da sua política externa desde o primeiro mandato. Agora, se for necessário, se for conveniente, se os negociadores entenderem, e aí eu falo tanto os negociadores diplomáticos, como, por exemplo, o ministro Mauro Vieira do Itamaraty, como também os negociadores políticos, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, se eles entenderem que essa conversa é necessária, o presidente Lula deve estar sim aberto, eu tenho certeza que estará sempre na defesa dos interesses nacionais.
Agora, professora, a gente sabe que o BRICS, tem posições distintas nessa negociação. É possível esperar uma resposta conjunta diante de condições tão diferentes? Olha, vamos entender que o BRICS não constitui exatamente uma organização internacional, mas muito mais uma coalizão de países, que buscam aspectos comuns do ponto de vista da política externa, particularmente aquilo que diz respeito à defesa do multilateralismo e das instituições que constituem a chamada governança global. Nesse sentido, uma articulação conjunta dos países BRICS, quer consideremos os países originários, Brasil, Rússia, Índia, China, e posteriormente a África do Sul, quer o BRICS Plus, ou BRICS+, ou BRICS ampliado, com a presença de outros países importantes, como Indonésia, Irã, Egito, dentre outros, é muito difícil que a gente tenha uma posição conjunta, uma articulação conjunta dos países, mas nós estamos vendo alguns movimentos interessantes. A China, por exemplo, vem abrindo mercados para o Brasil como uma resposta solidária aos ataques que vêm sendo sofridos pelo nosso país. Assim, por exemplo, cerca de 180 exportadores brasileiros de café foram recentemente habilitados no mercado chinês. O mesmo vem acontecendo, por exemplo, com a possibilidade de expansão da importação de carne bovina brasileira, um outro produto que vem sendo duramente impactado pelo tarifaço. Da mesma forma, Brasil e Índia começam a negociar a possibilidade de que o mercado hindu também absorva uma parte desses produtos brasileiros que estão sendo tarifados, da mesma forma que buscam aumentar as relações recíprocas. Então, assim, a busca de novos mercados é um imperativo da política externa brasileira desde a política externa independente nos anos 1960. E isso deve ser acentuado e aprofundado no contexto contemporâneo, independente até mesmo do tarifaço. Mas, evidentemente, que o tarifaço coloca um sentido de urgência e emergência para a prospecção desses novos mercados. E os mercados da Ásia e da África são mercados onde a presença brasileira ainda é relativamente incipiente e onde ela pode crescer muito, diminuindo cada vez mais a nossa dependência em relação ao mercado americano, que sempre será importante. As relações com os Estados Unidos devem ser sempre cultivadas pelo Brasil, porque são relações históricas, são relações relevantes, e eu tenho certeza que a diplomacia brasileira, nesse momento, como em qualquer outro momento da nossa história, não vai querer afastar-se dos Estados Unidos e muito menos do mercado, do gigantesco mercado norte-americano. Conversamos com o professor de Relações Internacionais, Lier Ferreira, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza da entrevista. Professor, um bom dia para o senhor, até uma próxima. Olha, muito obrigado pela oportunidade de conversar mais uma vez com o público da Jovem Pan. Eu estarei sempre à disposição aí de todos vocês. Obrigada.